Bom, meu nome é Vinícius e eu estou aqui para compartilhar um pouco com vocês aquilo que Deus falou através da palavra dele no livro de Miqueias. Se você quiser já abrir sua Bíblia no livro de Miqueias, fica depois de Jonas, lá nos profetas pequenos, depois de Daniel. Depois de Daniel, segue Jonas, depois Miqueias. Vamos orar antes da gente começar? Feche seus olhos. Esteja orando por mim, esteja orando por você nesse momento. Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor em reverência diante da sua palavra, Pai. Nós temos um Deus que falou conosco e o Senhor se revelou através da sua palavra e principalmente através do seu Filho. E, Senhor, é o nosso dever nos curvarmos diante da tua palavra e ouvirmos atentamente cada letra e cada som que sai dela. E colocarmos nosso coração para obedecer, Senhor. Por isso que sobre a minha boca vêm as palavras que procedem do Espírito e que procedem das Escrituras. Que longe de mim esteja de falar qualquer coisa que vem da minha carne ou da minha pessoa, mas que a sabedoria que seja falada não seja da terra, mas do alto. E que os ouvidos de cada pessoa aqui estejam abertos para ouvir, Pai. E os olhos para ver. Que possamos compreender sua palavra e possamos vivê-la a cada dia. É o que eu oro em nome do seu Filho Jesus. Amém. Eu quero falar com vocês 3 pontos, baseados em Miqueias. A necessidade de missões, a esperança para missões e a mensagem de missões. Então, a pregação não vai ter um texto base, mas a gente vai correr por todo Miqueias. Mas antes disso, eu queria começar sobre a necessidade de missões, dando alguns dados para você. Pode deixar, tranquilo, meus versículos estão todos aqui já. Tem um projeto que chama Joshua Project, que é um projeto de missões, né? Eu queria dar alguns dados, eu queria que você prestasse bastante atenção nesses dados. Como que a gente está em relação a uma igreja para cada pessoa? Do total de 16.700 grupos étnicos, eles não dividem por país, eles dividem por grupos étnicos. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente poderia falar que talvez a gente tem um pessoal que vive no sul, que vive talvez só em comunidades, que só eles se relacionam, isso seria um grupo étnico, entendeu? Então a gente tem 16.700 no mundo inteiro. Desses, 6.900, que é 41%, estão entre os não alcançados e os menos alcançados. E não alcançados e menos alcançados é menos de 2% de evangélico e menos 5% de cristão. Ou seja, 41% dos grupos étnicos não ouviram do evangelho. Pode parecer que é bastante, mas esses grupos são grupos pequenos de 10 mil pessoas, então não é tão desencorajador. E como que a gente está na relação do evangelho para cada pessoa? A Bíblia está sendo traduzida. No Novo Testamento, a gente tem 82%, e isso é bom, da linguagem do mundo. Só que para completar esses 8% que faltam 2.200 traduções. Falta bastante. Porque a gente tem muito dialeto. A gente conhece algumas línguas principais, como inglês, português, mas tem muito dialeto de povos que tem 10 mil pessoas. E eles precisam ser alcançados pelo Evangelho. Aliás, um grande chamado missionário é ser um tradutor da Bíblia. O filme Jesus, quem já viu o filme Jesus aqui? O filme Jesus já foi visto aproximadamente 6,5 bilhões de vezes. E está disponível em mais de 1.100 idiomas. E cobre 95% da população mundial. Isso é bom. Mas agora vem a parte triste. O evangelho para cada pessoa. Como a gente está? Cerca de 70%, 4,6 bilhões de pessoas já ouviram do evangelho de alguma forma. 30%, 2 bilhões de pessoas jamais ouviram do evangelho. 2 bilhões de pessoas jamais ouviram quem é Jesus. Há uma grande necessidade para missões. E agora, quando a gente vai entrar no livro de Miqueias, eu quero falar um pouquinho de como o livro de Miqueias é. Miqueias foi um profeta contemporâneo com Isaías, nos dias de Jotão, Acaz e Ezequias, que eram reis de Judá.
Isso foi por volta dos anos do século VIII, 800, 700 anos de Cristo. E ele afirma, ele começa o livro falando quem ele é, e ele fala que ele tem uma palavra para o Senhor. E esse livro é dividido em 3 partes. Todas as partes começam com ouvir, ou preste atenção. E a mensagem dele é basicamente uma. O povo da aliança quebrou a aliança com Deus. Eles pecaram, estão continuamente andando num caminho de pecado. E a resposta de Deus é o juízo e o exílio. E por isso Deus vai dispersar o povo da terra prometida. Só que não para aí, graças a Deus. Miqueias também dá uma grande palavra, uma promessa, de que Deus, Ele cumpriria novamente as promessas que Ele fez aos pais, aos patriarcas. E que Ele reuniria um remanescente. E que através de um governador, Ele iria reinar sobre essas pessoas e sobre todo o universo. E Miqueias tem uma frase linda, que ele diz que Deus tem prazer em demonstrar amor. Talvez depois de Deus é amor, essa seja uma frase mais bonita da Bíblia. E essa é a mensagem então de Miqueias. Pecado e condenação, salvação. E como isso tem a ver com a necessidade de missões? Então eu quero falar para vocês um pouco sobre isso que Miqueias fala do pecado humano. Abra rapidamente em Miqueias 7, é o último capítulo. A gente vai andar por Miqueias inteiro, então fique com sua Bíblia aberta. Miqueias 7, 1. Que desgraça minha! Sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo para que eu tanto desejo. Os piedosos apareceram do país, não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão como um laço, com as mãos prontas para fazer o mal. Versículo 5. Não confie nos vizinhos, nem acreditem nos amigos. Até como aquele que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, e a filha se rebela contra a mãe. A nora contra a sogra. Os inimigos dos homens são seus próprios familiares. Miqueias, ele vai falando do povo, e ele começa a falar de como os poderosos estavam roubando a terra dos mais fracos, abusando do poder com cobiça. Ele fala de como os sacerdotes faziam as coisas por interesses. Os profetas, eles falavam a palavra dependendo se você colocava o dinheiro na mão deles ou não. Ele olhou para o redor dele e ele falou: ai de mim, porque eu vivo numa terra cheia de pecado. E no capítulo 3, versículo 1 e 2, não precisa abrir, eu acho que aqui está o motivo desse pecado. Ele diz o seguinte: então eu disse, ouçam vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel, vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal. Esse é o cerne do ser humano. Se você for lá em João vai falar que a luz veio, Cristo veio, mas os seus rejeitaram porque amaram mais as trevas. O homem. E essa dificuldade em missões, a gente não está indo pregar para pessoas que querem Jesus. A gente está indo pregar para pessoas que amam as trevas, que odeiam a Deus, segundo a Bíblia. Paulo, em Romanos 2, 25, ele olha para isso para trás, e ele vê todo esse pecado da nação de Israel, e ele fala o seguinte: do que vale a sua circuncisão? A sua circuncisão se tornou incircuncisão se você não obedece à lei. E assim estava o Estado de Israel e Judá naquela época. Por causa do pecado deles, eles estavam como se eles fossem gentios, sem conhecer a Deus. Então Paulo, em Romanos 3, ele vai dizer o seguinte: o que nós vamos concluir então? Estamos nós, judeus, em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Depois ele fala, não há distinção,
pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse mundo que a gente vive, que precisa de missões, é um mundo onde todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E qual que deve ser a reação de Deus para com essas coisas? Será que Deus deve ser um Deus apático, que não se importa com o pecado? Creio que todo mundo falaria que não, principalmente quando o pecado é contra você. Se alguém peca contra você, você quer justiça. Mas será que Deus não quer justiça? Será que Deus deve olhar para o pecado e ser indiferente? E em Miqueias nós vemos que Deus não é indiferente com o pecado. Se você abrir em Miqueias 1, de 2 a 5, ele diz o seguinte: ouçam todos os povos, prestem atenção, ó terra, e todos que nela habitam, que o Senhor soberano do seu santo templo testemunhe contra vocês. Vejam, o Senhor já está saindo da sua habitação. Ele desce e pisa os lugares altos da terra. Debaixo deles os montes se derretem como cera diante do fogo, e os vales racham ao meio, como que rasgados pela água que descem velozes em costa abaixo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da nação de Israel. Nosso Deus, ele não é um Deus impassivo diante do pecado, ou passivo diante do pecado. Ele é um Deus que se ira contra o pecado. E não é só contra o povo de Deus naquela época, contra os judeus, porque no capítulo 5, versículo 15, Miqueias fala: com ira e indignação, Deus falando, me vingarei das nações que não me obedecerem. E isso a gente vê no Novo Testamento, essa linguagem de Deus descer e os montes se partirem. Pedro vai falar o seguinte: mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão como um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras nelas se queimarão. O dia da ira de Deus vir sobre essa terra, e por ira não entenda um descontrole emocional de Deus, mas entenda a justiça de Deus sendo aplicada, vai vir. E vai vir sobre todas as nações. Vai vir sobre o seu amigo que não conhece a Cristo, como vai vir sobre o chinês que não conhece a Cristo. Romanos 1:18 fala que, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Isso nos leva à primeira aplicação. Em Miqueias 3:11, você vai ver Miqueias falando o seguinte: seus líderes julgam o troco de suborno, seus sacerdotes ensinam por lucro, e seus profetas adivinham em troca de prata. E ainda se apoia no Senhor dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça vai nos acontecer. Então olha o que esse povo estava fazendo. Eles estavam em pecado e eles estavam achando: não, nada vai acontecer. E será que você não pensa a mesma coisa? O que você pensa sobre o seu amigo que não conhece a Cristo? Que vai dar algum jeito? Que Deus vai talvez ver que ele é bonzinho? Ou sobre as pessoas que nunca ouviram falar de Cristo? Há uma falsa ideia que talvez se você nunca ouviu falar do Evangelho, você vai ser salvo de alguma outra forma. Mas veja, meus irmãos, a Bíblia coloca o homem como um ser rebelde. Nós não devemos atentar a falsos profetas que dizem que há paz entre o pecador e Deus. Jeremias vai falar que eles tratam a filha do meu povo como se não fosse grave. Eles dizem paz, paz, mas não há paz. Não há paz nesse estado, sem Cristo, das pessoas com Deus. E é por isso que eles precisam da paz. Não há. No momento, é o que João fala, a ira de Deus permanece sobre eles. E por que não há paz? Mas se eles nunca ouviram falar de Cristo, Deus fala, em Romanos, Paulo está explicando, que a ira de Deus é revelada porque o homem trocou. O homem, ele consegue ver na criação, ele deveria ver, porque Deus se comunica na criação, ele conseguiria ver o poder e a divindade de Deus plenamente expostas, mas por causa do pecado, o homem rejeitou essa revelação e se prostrou diante de outros deuses, principalmente o espelho, onde as pessoas se idolatram, principalmente na nossa geração, na nossa sociedade. Então Paulo fala
em Romanos 10, de 12 a 15. Não há diferença entre os judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente a todos que invocam. Ou seja, só aqueles que invocam vão ser abençoados. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, como, pois, eles vão invocar quem eles não creem? E como eles vão crer se eles nunca ouviram falar? E como eles vão ouvir falar se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem envie? Então, eis aqui a grande necessidade de missões. Todo ser humano é um pecador que merece a ira de Deus, a justa ira de Deus. E se não há pessoas que forem enviadas, eles se perderão. E essa é a necessidade de missões. Não só sobre missões, mas sobre seu vizinho, talvez seu familiar. E agora eu quero lembrar mais uma coisa para vocês. 2 bilhões de pessoas nunca ouviram falar do Evangelho. Nós temos uma grande necessidade de missões. Não é brincadeira. Então agora, diante disso, será que é tudo isso? Desespero. Se você ler Miqueias, o coração dos profetas era um coração... Eles não queriam ser profetas. Imagina Deus chegando e falando, eu vou destruir esse povo. E você ouvindo essa palavra de Deus. Será que é esperança? Em Miqueias 7:7, olha o que ele fala. Abra esse texto é muito importante. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Então, diante dessa desesperança que é o mundo em pecado, qual é a nossa esperança? Será que a nossa esperança é que eles, ouvindo o Evangelho, vão ter bom senso e escolher? Não, realmente isso. Será que a nossa esperança é que eles mudem do nada? Será que a nossa esperança são obras sociais? Será que a nossa esperança são missionários? Não. Antes de tudo isso, a nossa esperança está em Deus. Se há alguém que pode mudar a situação de missões no mundo, é Deus. E como Deus vai fazer isso? Miqueias, no que Miqueias está esperando? Qual que é essa esperança, Miqueias? E a esperança de Miqueias é aquilo que Deus prometeu, e essa deve ser a sua esperança. Vamos ver o que Deus prometeu? No meio desse julgamento, em Miqueias 2, 12 e 13, olha o que Deus fala. Depois de Deus condenar os poderosos e os falsos profetas, Ele chega e fala, eu vou de fato ajuntar vocês, todos vocês, ó Jacó. Sim, vou reunir o remanescente de Israel. Eu os ajuntarei como ovelhas num aprisco, como um rebanho numa pastagem. Haverá barulho de muita gente. Aquele que abre o caminho irá adiante deles, passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. Essa é a nossa esperança. Nossa esperança é que Deus hoje está juntando o seu povo. Não é bom saber disso? Você tem uma pessoa que você acha que não, essa nunca vai ouvir o Evangelho, essa nunca vai se converter. Ou aquele povo islâmico nunca vai aceitar. Mas você está pondo a esperança em homens. Põe a esperança na promessa de Deus. Ele está reunindo o povo dele. Mas esse povo não é só o povo judeu, que Miqueias trata principalmente, mas os gentios também. Porque veja o que ele fala em Miqueias 4, de 1 a 2. Nos últimos dias, acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal entre os montes, e se elevará acima das colinas, e os povos a ele acorrerão. Muitas nações virão dizendo, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Que glorioso é saber disso, que Deus está juntando um povo, entre o povo da promessa, e entre os gentios que estão sendo incluídos na promessa. Como Deus está fazendo isso?
Então nós sabemos que nós devemos esperar em Deus, que Deus prometeu que vai juntar o seu povo, reunir como ovelhas. Mas como? Miqueias 2, novamente ele fala: aquele que abre o caminho irá adiante deles, passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. A forma como Deus vai trazer as pessoas é através de um rei. E em Miqueias 5, 2 a 5 nós temos mais desse rei. Mas tu, Belém Efratá, embora sejas pequeno entre os clãs de Judá, de ti virá aquele que, para mim, será governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso os israelitas serão abandonados até que dê a luz, a que está em trabalho de parto. Então o restante dos irmãos do governador voltarão a se unir aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Como Deus vai mudar essa situação de ausência de paz no mundo? Através de um governante, um rei e um pastor, que é quem? É aquele que nasceu em Belém. Quem? É aquele que é o nosso Messias, que é o nosso Salvador, através de Jesus. Quando Jesus encarnou e nasceu em Belém, essa promessa de Deus estava se cumprindo. Então a promessa que Deus vai reunir os povos para Ele, começou a se cumprir quando Cristo nasceu. Glorioso é saber disso. Nós temos esperança para missões, porque Cristo veio, e Ele vai trazer todos a Ele, aqueles que são o povo. E olha que maravilha. No versículo 4, diz que Ele se estabelecerá e pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor. Um grande problema do povo no tempo de Miqueias, o que era? O pecado. Eles estavam em rebeldia, longe de Deus. Eles precisavam de alguém que trouxesse de volta para Deus, um pastor. E você consegue ouvir Jesus falando: eu sou o bom pastor. Cristo é o nosso pastor, que veio nos trazer de volta para Deus, de volta à obediência ao Senhor. E Ele nos pastoreia na força do Senhor. Ele veio de uma cidade pequena, Belém, que não é nem contada entre os fortes, mas Ele vai pastorear na força de Deus. E olha que maravilha. E Ele se estabelecerá e os pastoreará. Depois diz: e eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Qual que é a segurança de que missões vai dar certo? A grandeza de Cristo vai alcançar as nações. Olha que rocha sólida essa, a nossa esperança. Cristo. Não pessoas frágeis, pessoas pecaminosas, mas Cristo. A grandeza dele vai ser dita em todas as nações. Porque o Pai o exaltou e o deu um nome que está acima de todo outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ok, então nós sabemos que Deus está reunindo o seu povo, e Ele começou a fazer isso através de Cristo. Nossas promessas começaram a se cumprir, e agora nós? Qual que é a nossa relação com isso? Repare que Miqueias 4, ele começa dizendo assim: nos últimos dias. Agora não entenda errado, nos últimos dias são hoje, desde que Cristo nasceu. Se você ler Atos 21:7, diz que nos últimos dias derramarei do Espírito, e o Espírito foi derramado. Se você ler 1 Coríntios 10:11, Paulo fala que sobre nós é chegado os fins do tempo. Nós e todas as gerações desde que Cristo nasceu, vivemos nos últimos dias. O que isso significa? Isso significa que a gente vive num tempo de transição. A paz
vai vir completamente ao ponto de não haver mais guerra. Como o Apocalipse diz, não haverá mais choro. Mas por enquanto, nós estamos num período de transição, onde a paz que o mundo tem é primeiro uma paz de relacionamento com Deus. E esse tempo é feito através da igreja. O mundo vai ser levado a Cristo pelo Pai, através do Espírito, pela igreja. Ou seja, nós não fomos deixados só, sem encorajamento. Nós temos uma grande promessa. E não só isso, nós temos um grande poder. Miqueias 3:8, diante dos falsos profetas, ele diz o seguinte: mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, sou cheio de força e justiça. O Espírito Santo capacita qualquer pequeno cristão com força e poder para ser um missionário. Não pense que você não pode ser um missionário, porque senão você vai estar colocando a sua esperança não em Deus, mas em você. Espere em Deus, confie em Deus e no poder do Espírito Santo, e abra sua boca, e Deus pode te levar para a China, ou para o seu vizinho. Nós somos o representante do rei, porque o rei disse, portanto, ide e fazei discípulos. Ou seja, qual que é a esperança então de missões? É o homem? Não. Mas nossa esperança de fazer as missões está em Deus, na promessa que Ele fez de reunir o povo, sob a liderança do rei Messias, e no poder do Espírito Santo que está na sua igreja. Então, a necessidade de missões, a esperança de missões e a mensagem de missões. Qual é a nossa mensagem para o mundo? A nossa mensagem é uma mensagem de paz. Ele será a sua paz, assim Miqueias diz, Miqueias 5:5. Mas o que é essa paz? Será que essa paz significa ausência de guerras? Se você ler Miqueias, você vai ver que o grande problema não é o exílio, as guerras, a terra prometida está sendo conquistada. O grande problema é que o povo de Deus está em pecado. Eles quebraram a aliança. A paz que o mundo precisa não é só uma paz de ausência de guerra, sem fome, sem sede. É muito mais profundo que isso. Sim, nós devemos aliviar todo tipo de sofrimento, mas principalmente sofrimento eterno. A paz é reconciliação com Deus. Abre Miqueias 7, 18 ao 20. Esse texto é lindo. Vocês precisam ler comigo. Ok. O nome Miqueias significa quem é como o Senhor. Então, repara o jogo de palavras que Miqueias está começando a fazer. Quem é comparável a ti, ó Deus? Agora, para aí. Se você vai pensar em como Deus é, o que você vai ressaltar? O poder de Deus, a glória de Deus, a força de Deus em criar o universo com a palavra dele. Todas essas coisas são gloriosas em Deus. Mas olha o que Miqueias fala, que é incomparável. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permanece irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados na profundeza do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste sobre o juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Essa paz que o mundo precisa é o perdão de Deus. Lembre, nós temos um Deus que está justamente irado contra o homem, contra o pecado do homem, contra a irreverência do homem diante de Deus, contra trocar a Deus por outras coisas menores. Nós temos um Deus irado, então o que as pessoas precisam principalmente é paz com Deus. Mas como vem essa paz? Essa paz, Ele será a sua paz. Quem é esse Ele? Nosso Messias. Como nosso Messias trouxe paz?
Esse Messias que é o rei pastor. Esse Messias, ele trouxe paz dizendo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E através da morte de Cristo, a reconciliação. Tanto que Paulo fala em 2 Coríntios 5,18, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Nós temos o ministério da reconciliação. Nós temos a palavra de paz em nossa boca. Mas não é só essa a nossa mensagem. A nossa mensagem é fé e arrependimento. É perdão e submissão e obediência. Cristo é tanto o nosso Salvador como o nosso Rei. Não há como separar o que Cristo é. Ele é uma pessoa. E quando nós somos reconciliados com Ele, nós somos reconciliados com a pessoa dele. E há uma mensagem clara em Miqueias, que é a mensagem de obediência ao Rei. Miqueias 4, de 1 a 8, diz o seguinte: nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido, e as nações virão. Dele fala: venha, subamos ao monte do Senhor, ao templo de Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Pois a lei virá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém. O que o seu vizinho ou a pessoa da China precisa saber é que ele precisa de paz com Deus e ele precisa se submeter ao reinado soberano de Cristo. E o que Cristo e Deus querem é o que Miqueias 6:8 fala. Ele mostrou a vocês, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente diante do seu Deus. Então, qual que é a mensagem de missões? É que nós somos embaixadores do Rei, carregando uma mensagem de perdão e paz, de arrependimento e obediência. Você tem consciência que você é um embaixador de Jesus? Cada ação sua é uma ação de um embaixador de Jesus. Você pode ser um bom embaixador, honrando o seu rei. Você pode ser um péssimo embaixador, desonrando o seu rei. O que o reinado de Cristo significa para você? E eu quero acabar fazendo uma aplicação e um apelo. Como eu disse, os profetas daquela época, eles vendiam a profecia deles, a adivinhação deles. Ao ponto de a culpa não ser só dos profetas, mas do povo que aceitava esse profeta. Em Miqueias 2:11 ele diz o seguinte: se um mentiroso e enganador vier e disser: eu pregarei para vocês fartura de vinho e de bebida fermentada, ele será o profeta deste povo. Miqueias fala: se alguém chegar, eu tenho notícias boas para você, prosperidade, saúde, esse é o profeta dessas pessoas. E eu creio que, como a gente está aqui numa vigília de missões, não é assim essa igreja. Mas eu quero perguntar no seu coração: o que você quer? Você quer prosperidade, paz, tranquilidade, segurança, uma vida confortável, de classe média ou rica? Ou você quer pensar na seriedade de missões? Você quer uma vida tranquila ou você quer uma vida que honre o seu rei? Vamos parar para pensar. Esse assunto é um assunto sério. É um assunto de alegria, porque é um assunto que vai trazer alegria a muitos povos. Mas é um assunto sério. Você quer a seriedade de missões, de pensar nisso? Ou você quer a vaidade da prosperidade? Você quer parar e pensar sobre a necessidade de missões, que Deus é um Deus justo, e o homem é um homem pecador, e a ira de Deus vai cair sobre todo o homem se ele não se arrepender? Ou você quer continuar levando como se de alguma forma vai dar certo para o seu vizinho? Ou para aquele chinês que nunca ouviu falar do Evangelho? Você quer levar a sério que Cristo é rei? Eu acho que eu
eu gostaria de entender mais sobre o que significa Cristo é Rei. Nós não temos a dimensão, principalmente a nossa geração é uma geração que perdeu o respeito por autoridades. Mas você não perde o respeito diante de um rei que tem o poder de destruir e de dar vida. Esse é o nosso rei. A gente não está diante de um Jesus qualquer, a gente está diante de um Jesus que é rei. E você vai considerar com seriedade o fato de que esse rei está trazendo as nações para ele e atraindo a todos quando ele for levantado, e ele já o foi? Ou você vai considerar a cruz como mais uma coisa? Será que você vai considerar com seriedade que você é um embaixador do rei? Um representante desse rei? Ah, meu irmão, longe de nós sermos aqueles que vamos envergonhar a Jesus. Sermos aqueles que vão levar as pessoas a blasfemar contra Jesus. Tanto que Paulo fala, citando Isaías, que é por sua culpa Israel desobediente, que as nações blasfemam contra o Senhor. Que não seja assim com nós. E eu quero acabar perguntando, o reinado de Cristo te motiva? O fato de Cristo ser rei mexe com você? E Miqueias 5:2, na versão revista atualizada da Almeida, para mim foi a melhor versão, porque diz o seguinte: e tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar. Cristo há de reinar. É certo o reino de Cristo. É certo que todo joelho se prostrará diante dele, e toda língua confessará que ele é Senhor. É certo. Não é dúvida. É certo. Missões sobre o entendimento da promessa de Deus é 100% de sucesso. Sucesso diante de Deus. Talvez ninguém vai te ouvir. Mas é certo que ele há de reinar. E aqueles que servirem fielmente ele, ele vai dizer: servo bom e fiel. E eu quero acabar com uma ilustração de um missionário chamado David Livingstone. David Livingstone, ele foi um missionário na África. E ele queria, e ele fez, desbravar no coração da África, não ficar só na borda. Ele foi missionário na época 1800, então não era uma coisa muito fácil você entrar no coração, não tinha helicóptero. Mas ele foi lá, passou de dificuldades, a esposa dele morreu enquanto ele estava em missões. E olha o que esse homem diz. Quando eu li esse testemunho no diário dele, me veio lágrimas pensando: Deus, eu quero um coração assim. Presta atenção. Isso ele disse no dia 22 de maio de 1853. Eu não imputarei nenhum valor em nada que eu possua ou possa vir a possuir, exceto em relação ao reino de Cristo. Se alguma coisa for avançar os interesses desse reino, ela deve ser deixada de lado ou mantida, apenas se, pelo ato de deixá-la ou mantê-la, eu venho a promover mais a glória daquele a quem eu devo todas as minhas esperanças no tempo e na eternidade. Esse missionário, ele disse o seguinte: eu não quero valorizar nada que não seja valioso para o meu rei. E qualquer coisa que eu tenha só é valiosa se através dela eu possa glorificar o meu rei. Como eu quero que isso queime no meu coração. Todos os seus bens materiais hoje só têm valor verdadeiro se forem usados, quer comais, quer bebais, para a glória de Deus, para a glória do Rei Jesus. Isso não significa que você não pode ter um tempo agradável com a sua família, porque se você fazer isso glorificando ao Rei, você está usando bem usado. Mas significa principalmente que esse rei tem um reino. Esse reino está sendo espalhado pela terra.
Se você é um embaixador e participante desse reino, o seu interesse é o interesse do rei. E o interesse do rei é missões. O interesse do rei é que onde o nome dele não é glorificado, seja glorificado. É que o nome dele seja feito grande entre as nações. O interesse do rei não é a sua saúde principalmente, mas se através da sua saúde ou doença você vai glorificar o nome dele. O interesse do rei não é se você tem um bom trabalho ou não, mas se através de um bom trabalho ou de um trabalho ruim, você glorifica o nome dele. Eu não imputarei nenhum valor em nada que eu possua ou possa vir a possuir, exceto em relação ao reino de Cristo. Esse reino, esse rei, esse nosso rei, pastor, governador, Messias, glorioso Senhor Jesus Cristo, ele disse o seguinte: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também. Cristo tem outras ovelhas nessa cidade, na China, na Índia, na Europa, na Ásia, na África, na Oceania. E Ele quer trazer essas ovelhas. E a igreja é o meio para que isso vai acontecer. Você vai se juntar nessa missão divina. Missões é um trabalho de Deus, onde nós fazemos parte, nós temos a honra de fazer parte. Quer indo, quer segurando a corda para quem vai. Spurgeon dizia que há aqueles que vão, aqueles que seguram a corda ou impostores. Então, esse é o meu clamor para vocês. Meu clamor para mim. Que é uma palavra que falou comigo também. Será que nós vamos considerar toda a nossa vida a serviço do nosso rei e é da vontade do nosso rei? Ou vamos viver a nossa vida diária para nós? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Em oração, fale ao seu rei. Ó Cristo, meu Messias, meu Rei, meu bom pastor, pastor da minha alma e meu bispo, meu Rei, meu Senhor, meu Rei, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Enche meu coração de reverência diante de Ti, pois como eu posso me chegar diante de Ti de qualquer forma? Nós podemos chegar diante de Ti somente pela graça, mas que nós não sejamos aqueles que menosprezam a graça, mas que a graça produza frutos em nossa vida. E meu Cristo, eu quero me conscientizar da necessidade de missões. Esse mundo jaz no maligno e está sob a ira do nosso Deus, mas o nosso Deus misericordioso, que tem prazer em demonstrar amor, enviou-te para morrer numa cruz e salvar o seu povo dos seus pecados. Cristo, que eu me junte a isso, que a minha vida seja uma vida de quem pensa no reino, no rei, no avanço do reino. Não uma vida de quem só se preocupa com qual vai ser meu trabalho, como eu vou ganhar mais, qual carro eu quero comprar, qual roupa eu vou vestir, ou as coisas que são vaidade desse mundo. Mas o Senhor me deu uma palavra, e deu uma palavra para cada um aqui. Uma palavra de paz, uma palavra de que o Senhor é rei e os povos devem se submeter a Ti. Transforma nossos corações, Senhor Jesus, porque a minha esperança não está em mim. Eu sei que em mim mesmo eu jamais mudarei. E eu sei que em mim mesmo eu jamais farei um progresso para uma vida santa, a menos que o Seu poder, através do Espírito Santo, age em minha vida. E essa é a minha esperança e a esperança de cada pessoa que está aqui. A Tua ação. Esperamos em Ti, ó Deus. Tu és nosso Salvador. Muda-nos para amar-Te. Mas muda para considerarmos somente aquilo que tem a ver com o reino como valioso. É a minha oração em nome
do meu Messias, Rei, Pastor e Governador, prometido desde tempos antigos, para a glória de Deus e para a alegria dos povos. É o que eu oro em nome dele. Amém.